Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET, PET 1, semana 3 falaríamos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Os domínios morfoclimáticos. Os domínios naturais correspondem às grandes paisagens naturais do Brasil, também chamados de domínios morfoclimáticos, conforme isso foi estabelecido pelo geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absabe. Cada um desses domínios é resultado da integração entre os diferentes elementos naturais, como formas de relevo, os tipos de vegetação e de solo, as condições climáticas e a hidrografia, e suas características particulares em cada porção do território brasileiro. Esse aqui seria o nosso geógrafo Aziz Nassib Absabe, chamado de Aziz Absabe, foi um geógrafo e professor universitário brasileiro, considerado como referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e impactos ambientais decorrentes da atividade humana. Nascido em 24 de outubro de 1924 em São Paulo, falecimento 16 de março de 2012 em Cotia, São Paulo. Sua formação pela Universidade de São Paulo, campo de formação é a geografia, como nós já falamos, a residência sempre no Brasil, Aí, um dos principais livros aí seriam os domínios da natureza no Brasil, potencialidades paisagísticas, entre outros. Esse seria um dos principais livros escritos por Aziz Absabe. Entre os grandes domínios naturais, Absabe identificava as faixas de transição, essas faixas de transição não diferenciadas, marcadas pela combinação variada dos elementos característicos de domínios contíguos. Assim, numa fase de transição entre os dois domínios, é possível observar uma espécies de vegetais e condições climáticas em ambos. Isso aí seria na junção, na junção entre dois domínios, temos aquela área de transição. Essa área de transição é chamada de faixa de transição, onde podemos encontrar as características de ambos os domínios. Bem, entre os domínios, podemos listar o domínio amazônico, é o mais extenso dos domínios naturais do país, caracterizado pelas terras baixas, o que inclui, além da planície do rio Amazonas, as depressões e planaltos rebaixados que a delimitam, pelo predomínio de clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e pequenas amplitudes térmicas durante o ano e altos índices pluviométricos, e pela floresta equatorial amazônica, formação vegetal densa e bastante diversificada, que constitui um dos ecossistemas mais ricos do planeta. A bacia hidrográfica amazônica é o maior do mundo. É a maior do mundo. E o rio Amazonas, além de ser o mais extenso, é também o rio com maior vazão de água da Terra, grande potencial hídrico aí desse domínio amazônico. O desmatamento para a exploração de madeira ou em função de avanço da fronteira agropecuária do país já consumiu extensas áreas de florestas, principalmente em Rondônia, Mato Grosso, sul e sudeste do Pará, Tocantins e Maranhão, configurando o que é chamado o arco do desmatamento. Nessas áreas, a floresta vem cedendo espaço a paisagens, cultivos, como a soja ou terras improdutivas. Outra ameaça é a exploração dos recursos minerais, além dos grandes projetos como carajás e trombetas. Inúmeros garimpos contribuem para a derrubada da floresta e para o assoreamento dos rios, ou seja, o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila ou até mesmo detritos, e a contaminação dos rios por materiais tóxicos, como o mercúrio, um elemento químico utilizado na mineração. Temos também o domínio do cerrado,
Esse estende pelas chapadas do Planalto do Brasil Central, nas áreas de clima tropical típico, com 2 estações bem marcadas, inverno seco e verão úmido, né? O cerrado também aparece em manchas isoladas no oeste de São Paulo e em áreas da Amazônia, né? A vegetação de cerrado é uma combinação de formações rasteiras e arbustivas com espécies arbóreas de pequeno porte. As árvores e os arbustos apresentam galhos e troncos torcidos, raízes profundas e cascas grossas, que constituem elemento fundamental para a regeneração de muitas espécies após incêndios comuns nessas áreas. É comum ocorrer incêndio, não apenas o incêndio criminoso, né, aquele que foi provocado pelo homem, pois também pela sua localização no Brasil Central, principalmente no inverno seco de lá, ocorrer incêndios naturais, onde simplesmente, devido o arbustivo estar seco, né, ocorrem incêndios naturalmente. Estima-se que o cerrado abriga 5% da biodiversidade do planeta, né, um número expressivo. Além disso, mais da metade de suas espécies vegetais, arbóreas e arbustivas são endêmicas, ou seja, restritas àquela área, só existe naquele local. No conjunto da vegetação do cerrado, é possível distinguir os campos limpos, campos sujos, campo cerrado e cerradão, né? Após a construção de Brasília, intensificou-se a ocupação e o aproveitamento econômico do cerrado, favorecido pela abertura de estradas ligadas à região centro-oeste e demais regiões do país. As técnicas de correção e melhoria dos solos permitiram uma rápida expansão das monoculturas mecanizadas de soja e de algodão, o que provocou o desaparecimento de quase 2/3 da área original do cerrado. Aqui nós podemos definir nesse esquema, né, os campos limpos, campos sujos, campo cerrado e cerradão. Pegando ali assim da parte direita da nossa tela para a esquerda, temos o campo limpo, né, onde vemos apenas vegetação rasteira. O campo sujo, onde tem a vegetação rasteira com a presença de alguns arbustos, né? O campo de cerrado, temos a vegetação rasteira e a presença de algumas árvores de pequeno porte, né? Temos o cerrado estrito, né? Mais conhecido campo cerrado, né? Onde nós temos o conjunto de árvores com galhos tortuosos, alguma vegetação rasteira e algumas arbustos, né? E o cerradão, onde nós podemos observar a presença de árvores, né? Com porte médio e presença de arbustos também e gramínea, né? Vegetação rasteira, onde é o conjunto maior, onde o cerradão é mais fechado, vamos dizer assim, pela presença maior de árvores, arbustos e vegetação rasteira. Bem, falaremos agora da caatinga, né? Que ocorre, como já sabemos, a caatinga ocorre no semiárido, né? Onde na região central nordestina, onde predomina ao longo da depressão sertaneja, né? O Vale do Rio São Francisco, seria um dos locais mais secos do país, né? Com médias térmicas elevadas, né? E pluviosidade bem baixa, né? Baixa e irregular também, podemos apontar isso aí. O pequeno volume de chuvas resulta em solos pouco desenvolvidos, né? E pedregosos, além de contribuir para a presença de rios intermitentes, né? Ou seja, aqueles rios temporários, né? Que boa parte do ano eles desaparecem. A vegetação é uma associação de espécies arbustivas,
rasteiras e xerófitas, né, apresentadas as condições do solo e do clima. Apresenta um dos biomas mais afetados pela ocupação e expansão econômica nas últimas décadas. Entre as ameaças verificadas destaca-se a expansão da agropecuária e a extração de lenha para a produção de carvão vegetal, né, das consequências visíveis do desmatamento e do uso de técnicas agrícolas inadequadas são a salinização do solo e a tendência à desertificação. Temos o domínio dos mares de morros, né, se estende pelos planaltos interiores do sudeste e pela encosta atlântica úmida, né? A área de ocorrência de floresta tropical, Mata Atlântica. Sua forma de relevo mais característica são os morros arredondados, né? Resultantes do intemperismo sobre a estrutura cristalina dos planaltos e Serra do Atlântico. A floresta tropical ocupava quase a totalidade da área desse domínio, entre os estados litorâneos da porção oriental dos países e faixas mais úmidas interiores. Estima-se que a Mata Atlântica abriga cerca de 25% das espécies vegetais do planeta, né, um número bem expressivo. Desde o período colonial, a região teve ocupação e exploração econômica intensa. Ainda no século XVI, a exploração do pau-brasil provocou o primeiro grande desmatamento do território brasileiro, que continuou no século seguinte com a expansão dos canaviais no litoral e os cafezais no interior. A urbanização é um outro fator que explica a retirada da vegetação nativa restante. Hoje, apenas 10% da vegetação original. Temos o domínio das pradarias, né? Pradarias, vamos deixar claro que tem esse R aí, né? Não é padarias, pradarias. O menor dos domínios naturais do país em área, ocupa o extremo sul do território, né? Tá lá no Rio Grande do Sul, né? Uma região conhecida como Campanha Gaúcha. Suas principais características são a cobertura vegetal de campos ou pradarias e o relevo de colinas suavemente onduladas, onde são as chamadas coxilhas. O clima predominante é o subtropical, né? Clima frio, né? No inverno rigoroso. No século XVIII, os colonos luso-brasileiros já praticavam a pecuária extensiva na região. Nas últimas décadas, culturas mecanizadas de soja e trigo passaram a ocupar espaços cada vez mais significativos. A pressão das atividades econômicas em áreas de solo arenoso e suscetíveis à erosão tem provocado a formação de areais que substituem campos e cultivos em muitas áreas. Temos o domínio das araucárias, né, localizado também na região sul do Brasil, nas áreas de clima subtropical. Lembrando que a araucária nós conhecemos como o pinheiro, né, pinheiro do Paraná, ou simplesmente pinheiro aqui que nós conhecemos, né, produz o pinhão, que representa as médias e mais baixas do país, né, ou seja, o lugar mais frio, né, e grande amplitude térmica, né, fatores limitantes para a biodiversidade desse domínio, né, onde não temos grande biodiversidade, me refiro a espécies vegetais quanto também animais. A araucária é uma espécie de conífera, né, aquela árvore onde, como o nome diz, tem o formato de cone, né, na sua formação estrutural. Também é encontrado nas porções mais elevadas dos planaltos da região sudeste, onde ocorre o clima tropical de altitude. Formação vegetal mais homogênea, né? Ou seja, tem uma diversidade de espécies vegetais pequenas, né? Muito inferior comparada às florestas tropicais. A mata de araucária abriga espécies como a imbuia
e muitas vezes ocorre associada à área de campos. De acordo com o IBAMA, restam cerca de 4% da área original da mata de araucária, né? É uma árvore, protegida por lei, né? O corte dela é controlado, dificilmente você vai obter uma licença para exploração de uma mata de araucária, né? A devastação foi relativamente rápida, associada à exploração de madeira. O pinho, a partir do século XX, com a chegada dos colonos europeus à região, e posteriormente ao intenso desenvolvimento da agricultura nos férteis planaltos de terra roxa do sul do país, né? Onde os italianos referiam-se à terra vermelha como terra rossa, né? O italiano rossa é terra vermelha. Aí o abrasileirado ficou terra roxa. Temos o Pantanal também, como um domínio morfoclimático, né? É uma extensa planície inundável localizada entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A sua vegetação é bastante variada. Formações de campos recobrem boa parte das planícies quando as águas baixam durante o inverno, a estação seca. Nas áreas mais elevadas predomina o cerrado e junto às margens dos rios formam-se matas de galeria, né? Ou seja, onde as árvores fecham suas copas, né? Formam aqueles verdadeiros corredores de florestas tropicais. Durante o verão, as chuvas provocam inundações de aproximadamente 80% da planície. As principais ameaças ao Pantanal são a caça e a pesca ilegais, a extração mineral, a pecuária extensiva e a agricultura moderna, que vem se expandindo fora da planície, mas causando assoreamento e contaminação dos rios. Temos a Mata dos Cocais, né? Ocorre na área de transição entre os domínios amazônico, cerrado e caatinga, particularmente no meio norte nordestino, entre os estados do Maranhão e do Piauí, embora se entenda por trechos do Ceará e do Rio Grande do Norte, também, né? Se estenda por essa área. Predominam espécies de palmeiras, como o babaçu, a carnaúba e o buriti, né, que é a maior palmeira nativa do Brasil, né? O clima é semiúmido, o aproveitamento econômico dos cocais é bastante tradicional e muitas comunidades estão organizadas em função do extrativismo vegetal. Temos também os manguezais, né? Entende-se pelas áreas protegidas da costa brasileira, baías e estuários entre o Amapá e Santa Catarina. Característico das planícies litorâneas sujeito à oscilação das marés, onde se misturam a água doce dos rios e a água salgada do mar. Os manguezais possuem solo iodoso, rico em sedimento, né, e matéria orgânica, mas pobre em oxigênio. O solo é bem lodoso, de lodo, tá certo? Essas características exigem mecanismos de adaptação das espécies vegetais, né, do mangue, com as raízes que retiram o oxigênio do ar, são chamados pneumatóforos, né, ou que partem do tronco para auxiliar na sustentação, né? Essas árvores, as raízes dela ficam do lado de fora da terra, né? Até mesmo para melhorar a oxigenação da árvore, lembrando que as raízes auxiliam a árvore ali no processo de oxigenação, né? E essas raízes expostas na superfície são chamadas de pneumatóforos. Os manguezais têm grande importância ecológica, né? Servindo de área de reprodução e alimentação para inúmeras espécies do mar e do continente, né? Desempenhando um papel fundamental na cadeia alimentar. Os manguezais sofrem ameaças de degradação devido ao lançamento de esgoto, à expansão das áreas urbanas,
os empreendimentos turísticos e as instalações portuárias, além do crescimento da criação de camarões, né? Lembrando que a criação de camarões tem um nome, né? Chama carcinicultura. Carcinicultura, tá certo? Como temos a pecuária, a suinocultura, criação de porcos, né? Temos a apicultura, criação de abelhas, temos a carnicicultura, que seria a criação de camarões, principalmente no estado Ceará e na Bahia. Temos as tão faladas fases de transição, né? São paisagens de exceção que surgem como corredores entre os domínios, misturando características daquelas que o cercam, né? Ou mesmo possuindo aspectos muito diferentes dos domínios ao redor. Em seguida, nós temos um mapa onde podemos observar a área de atuação de cada um dos domínios, né? Nós temos aqui em verde o domínio amazônico, né? Lembrando que essa parte em branco aqui assim seria as faixas de transição, ou seja, o local onde há o encontro dos domínios morfoclimáticos, onde apresenta características de ambos os domínios, né? Temos o cerrado na região central aqui, né, no Planalto Central. Temos os mares de morro, né, que ocorrem aqui na região litorânea, né? Temos as araucárias, né, as massas de araucárias, as pradarias no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, né? E as faixas de transição. Lembrando que nós temos também as matas dos cocais, que ficam aqui na região mais ao norte do nosso país. E temos também os mangues, né? Os mangues estão bem no litoral aqui, assim, uma faixa bem curtinha, né? No litoral. Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí, até a próxima aula.